Olá, meus queridos alunos da Rede Estadual de Ensino, professor Fernando, do Colégio Estadual Freire Alemão, mais uma vez com vocês. Agora me dirigindo à turma 3001 da escola que eu trabalho. Quero deixar aqui em tempo um grande abraço para a minha equipe diretiva, Carlos Fernando e Rogério Breves. E também um abraço para o meu corpo docente, os queridos colegas professores. Vamos seguir hoje, mais uma vez, com o terceiro ano, falando do tópico polinômios. Beleza, queridos? Vamos nessa então. Vou botar o vídeo aqui para cima. Nessa primeira tela aqui, nós estamos vendo a definição de polinômio. Polinômio ou função polinomial na variável complexa x, ok? É toda função p de c em c, ou seja, uma função p com domínio nos números complexos e contradomínio também no conjunto dos números complexos. Definida por p de x igual a n vezes n elevado vezes x elevado a n, mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, mais até a2 vezes x ao quadrado, mais a1 vezes x elevado a 1, mais a zero. É importante estar observando que o x é uma variável complexa, pertence aos números complexos. E esse nzinho que você observa aí são os índices, tá? Então, o índice, a ordem do elemento naquele polinômio, uma vez que esse polinômio está numa ordem decrescente por expoente. Você observa que é n, primeiro expoente, n-1, o segundo expoente, n-2, o terceiro expoente, até x ao quadrado, x elevado a 1, x elevado a 0, no caso x elevado a 0 é igual a 1. Ok? Esses termos AN, AN-1, AN-2, reticência, A2, A1, A0 são chamados de coeficientes, tá? Dos números complexos, beleza? E também são números complexos, tá? Dando sequência, vamos lá. Um exemplo para melhor compreensão: P de x igual a 6x à quarta menos 5x ao cubo mais 2x quadrado mais x mais raiz de 7. Os coeficientes são 6, menos 5, 2i, 1 e raiz de 7. E, professor, de onde é que saiu esse 1? Os coeficientes são os elementos que multiplicam o x. Então, quem multiplica o x à quarta é o 6. Quem multiplica o x ao cubo é o menos 5. Quem multiplica o x quadrado é 2i. Quem multiplica o x, se não tem ninguém visível, é o número 1. E tem a raiz de 7. Só que a raiz de 7, além de ser coeficiente, também é chamado de termo independente de x, porque não está multiplicando x, ou também posso acrescentar um vezes x aqui, porém elevado a zero, que não vai alterar absolutamente nada. Beleza? Então é assim que nós reconhecemos os coeficientes de um polinômio e o seu termo independente. Tá? Como nós vamos determinar o grau de um polinômio? O grau é dado pelo maior expoente da variável, no caso aqui a variável x, cujo termo algébrico possui coeficiente não nulo. Então, nesse polinômio que você já conhece, estava na tela anterior, o maior expoente é 4. Os coeficientes já estão aí, porque você já sabe, ok? E quem vai ser o grau desse polinômio? O grau vai ser 4. Por que o grau vai ser 4? Porque o coeficiente desse termo algébrico, 6x à quarta, termo algébrico, o coeficiente dele é diferente de zero. No caso, é 6, ok? Se esse coeficiente fosse zero, tudo isso daqui, ó, 0x à quarta, você simplesmente ignorar e olhar para o x elevado a 3, beleza? Mas como para o maior expoente, no caso 4, o coeficiente não é zero, o grau é 4. Ok, queridos? Então, olha aqui, ó. Dado o polinômio, a mesma estrutura generalizada que nós falamos há pouco, ok? Para todo x que pertence ao conjunto dos números complexos e o índice n, também número natural. Dizemos que p de x é um polinômio identicamente nulo se todos os seus coeficientes são iguais a zero. Ou seja, o an igual a zero, a n-1 igual a zero, a n-2 igual a zero, a2 igual a zero, a1 igual a zero e o a0 igual a zero. Ok? Então, todos os coeficientes desse polinômio são iguais a zero. Isso é o que caracteriza um polinômio identicamente nulo. Notação desse polinômio: p de x igual a zero, tá? No caso, o igual ali são 3 barrinhas, não se lê igual, se lê polinômio identicamente nulo. Um exemplo numérico para que possamos compreender melhor. Dado o polinômio p de x igual a menos 1, x ao cubo,
mais 2b mais 6x² mais cx. Obtenha a mais b mais c de modo que p de x seja identicamente nulo. Repare que o coeficiente de x ao cubo é a menos 1. O coeficiente de x² é 2b mais 6. O coeficiente de x é c. Ok? Então, já que esse polinômio é identicamente nulo, todos os coeficientes têm que ser iguais a zero. A menos 1 igual a zero, consequentemente, A igual a 1. 2b mais 6 igual a zero. 2b igual a menos 6. B igual a menos 6 dividido por 2, que dá menos 3, conforme está aí. E o C, que é somente o Cx, ou seja, C é igual a zero. Ok? Então, para que esse polinômio seja identicamente nulo, o A tem que ser 1, o B tem que ser menos 3 e o C tem que ser zero. Mas a questão, exemplo aqui, está te pedindo a soma de A, B e C. A mais B mais C. Então, vamos responder. A mais B mais C é igual a 1 mais menos 3, com mais zero. Lembrando que mais menos 3 fica exatamente menos 3. E 1 menos 3 dá menos 2. Beleza, queridos? Veja e reveja esse vídeo, ok? Esteja atento aí. Esteja atento à lista de exercícios que eu já vou colocar, para que na próxima aula possamos estar corrigindo. Grande abraço e bons estudos!